Em 2020, foi noticiado um caso em que um pequeno menino de 5 anos foi morto aqui mesmo em Recife. Uma tragédia sem fim. Um pouco mais recente, em um jogo de Santa Cruz, dois adolescentes, um de 12 e outro de 13, foram vítimas de ataques pessoais, mas felizmente o agressor foi preso. Esse caso teve uma solução, diferente do anterior. Em pleno dia de consciência negra, a Miss de Jabotão dos Guararapes foi insultada por uma vizinha. Em 29 de maio desse ano, uma mãe e uma filha denunciam um funcionário do supermercado por serem acusadas injustamente por consumirem produtos sem pagar. Aqui mesmo em Pernambuco. Também sabe o que todos esses casos têm em comum? É porque todas as pessoas são negras ou pardas. De acordo com o boletim Pele em Alvo, as pessoas pretas ou pardas correspondem a 89,66% das vítimas em intervenções policiais no estado, apesar de representarem cerca de 65,09% da população em Pernambuco. Em 2022 foram registradas 91 mortes por intervenção policial e a esmagadora maioria das vítimas era negra. Uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Igualdade Racial revelou que 84% da população preta relatou ter sofrido discriminação racial em atividades diárias, como atendimento em estabelecimentos, tratamento desigual, etc. O tópico atua como uma lente para discutir o papel das instituições, das leis da educação e da participação do cidadão ao combate ao racismo. Em uma sociedade democrática, os princípios de igualdade, justiça e participação devem ser garantidos a todos. E, portanto, é justamente nesse ambiente que as estratégias antirracistas ganham legitimidade, força e possibilidade real de transformação. Uma sociedade democrática pode e deve garantir políticas de reparação, cotas a combate à violência policial e acesso à educação. Leis como o Estatuto da Igualdade Racial só existem e funcionam em um ambiente onde há espaço para debate, pressão social e fiscalização. A democracia prevê a participação ativa da população, o que permite movimentos negros de lideranças comunitárias e organizações sociais influenciam decisões. A representatividade política também é uma estratégia para uma sociedade antirracista. Bom, não é apenas falando que se resolve algo, é preciso dar uma solução. E aqui estão elas. Primeiro, a formação nas escolas e universidades com foco em história e cultura afro-brasileira, conforme prevê a Lei 10.639, artigo 3. A capacitação obrigatória de profissionais, policiais, professores e servidores públicos para identificar e evitar condutas discriminatórias. Criação de núcleos de educação e direitos humanos nas redes de ensino e nas comunidades. Em relação a tudo já comentado, uma das principais formas de combate não apenas ao racismo, mas a qualquer tipo de preconceito é a comunicação não violenta. E na CNV existem 4 pilares, e esses são observação, sentimentos, necessidades e, por fim, pedido. E como isso se encaixa no tema discutido? Da seguinte maneira, vamos por partes. Observação serve para ver a realidade com clareza sem distorção ou preconceito. No contexto do racismo, a observação objetiva é essencial para reconhecer os fatos. Exemplo, a cada 10 pessoas mortas pela polícia em Pernambuco, 9 são negras. Essa é uma observação baseada em dados reais, sem julgamento moral imediato, mas que convida a reflexão e ação. Sentimentos. Identificar o impacto emocional da realidade nas pessoas afetadas. No enfrentamento do racismo é vital reconhecer a dor, o medo e a raiva. Frustração por pessoas negras. Exemplo, me sinto inseguro e desrespeitado quando sou seguido por seguranças em lojas. Necessidades. Reconhecer necessidades humanas universais por trás dos sentimentos. A CNV nos lembra que todo ser humano tem necessidades legítimas com segurança, respeito, igualdade e pertencimento. Exemplo, preciso me sentir tratado com dignidade, independente da cor da minha pele. Pedido, buscar soluções concretas sem imposição promovendo transformação. A CNV ensina que devemos propor mudanças claras e construtivas. Exemplo, você pode rever esse conteúdo do seu vídeo que generaliza negativamente pessoas negras? É muito tarde para conscientizar algumas pessoas, mas a mudança precisa ser feita para ontem, em relação à nova geração e ensinar a CNV a eles. É um passo a um futuro melhor. A juventude, com sua potência criativa, seu domínio das redes e sua sensibilidade social, tem papel decisivo para desconstruir o discurso de ódio, expor a violência e reconstruir vínculos baseados em respeito e dignidade. No ambiente digital, essas ações não são apenas táticas, são formas de resistência e reinvenção de um mundo mais justo.
Essas ações são criar e compartilhar conteúdos informativos, como vídeos, threads, cards, podcasts sobre racismo estrutural, cultura negra e direitos humanos. Utilizar linguagem acessível para alcançar outros jovens e combater desinformação racista. Formar grupos de jovens para denunciar postagens, perfis ou comunidades que disseminam racismo ou discursos desumanizantes. Oferecer apoio online a pessoas que sofrem ataques racistas com escuta, acolhimento e direcionamento para canais de denúncia. Utilizar perfis pessoais ou coletivos para dar visibilidade a casos de racismo, homenagear figuras negras e destacar conquistas sociais. Aplicar os princípios da comunicação não violenta, ou CNV, em interações online, como comentar sem agressividade, corrigir com respeito, propor diálogo em vez de cancelamento automático. Denunciar o erro, mas também possibilitar reconstrução, principalmente em casos de ignorância e não de ódio deliberado. E essas foram algumas ações que pensamos em conjunto. Mas não adianta apenas falarmos sobre mudança. Ela precisa ser feita. Caso presencie essas atitudes antiquadas, intervenha, proteja quem precisa e apenas não faça justiça com as próprias mãos. Disque 190 para entrar em contato com as autoridades competentes e Disque 100 queira se manter anônimo.